Centro Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos, que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre, trazendo paz e harmonia aos nossos corações. E é um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em mais um momento do nosso canal do YouTube, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, para juntos estudarmos um pouco mais da nossa doutrina espírita, temas que estão sendo a fonte principal, o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de êxtase. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, como somos conhecidas aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois vamos ao nosso estudo, agradecendo a casa que nos acolhe e que nos oferece essa oportunidade bendita de mais um momento de estudarmos juntas. Então, vamos à nossa prece inicial e depois começamos o nosso estudo. Então, vamos manter os nossos mentes, nossos corações serenados, trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus, a envolver o nosso planeta e a envolver a cada um de nós. E que assim possamos conquistar paz, harmonia, equilíbrio em nossas mentes e nossos corações, para que possamos melhorar cada dia, que possamos a cada instante aplicar o Evangelho de Jesus, o nosso Mestre, para que possamos nortear o nosso caminho da melhor forma possível. Agradecemos, Senhor, pelas oportunidades benditas de crescimento, de amparo, de desenvolvimento espiritual para cada um de nós. Muito obrigada por tudo e que possamos ter um estudo em paz e harmonia. Muito obrigada, graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo e hoje nós vamos falar de êxtase. Esse assunto faz parte, da emancipação da alma, que nós vamos estudar ao longo desse estudo do Livro dos Espíritos. Esses estudos estão nas questões 439 a 446. Então, no Espiritismo, o êxtase ele é visto como uma forma mais avançada de sonambulismo, que é o sonambulismo, êxtase e dupla vista, são fenômenos anímicos, ou seja, do próprio espírito, do encarnado. Não é um fenômeno medianímico em que há uma comunicação dos espíritos para conosco, mas é um fenômeno anímico, então é da própria alma do espírito encarnado. Então, o espírito ele se emancipa do corpo físico com maior liberdade, podendo acessar planos espirituais superiores e interagir com espíritos mais evoluídos. É um fenômeno natural relacionado à emancipação da alma e pode ser observado em diferentes graus de intensidade. Então, a palavra êxtase, ela vem do grego ekstase, transbordamento do espírito, do verbo existeme, ferir a admiração. Isso está no vocabulário espírita, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Aí no vocabulário espírita falando sobre êxtase. Paroxismo da emancipação da alma durante a vida corpórea, de onde resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas dos órgãos. Em tal estado, a alma não se prende mais ao corpo, senão por frágeis laços que procura romper. Pertence mais ao mundo dos espíritos, que entrevê do que ao mundo material. Então, por vezes, o êxtase ele é anatural, ele é natural e espontâneo, mas também pode ser provocado pela ação magnética, e neste caso é um grau superior do sonambulismo. No sonambulismo, se a gente vamos falar assim um pouquinho o sonambulismo, só para a gente poder entender um pouquinho mais do que é o êxtase, Então, no sonambulismo, é a alma do sonâmbulo que se movimenta e age. O sonambulismo, o êxtase e a dupla vista, exemplo do sono, da catalepsia, da letargia, elas se enquadram no capítulo que trata da emancipação da alma, como podemos ver na principal obra de Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Então, no sonambulismo, o que o caracteriza é o fato de o indivíduo, embora dormindo, poder movimentar-se e agir utilizando seu próprio corpo material, como se estivesse acordado. Ele se levanta, caminha e pratica atos próprios de sua vida com absoluta segurança e perfeição.
Outra característica do fenômeno é o fato de perder o sonâmbulo ao acordar a lembrança do que faz dormindo, né? Assim, então, como no sonambulismo, o êxtase ele envolve uma independência parcial do espírito em relação ao corpo físico. No entanto, o êxtase é considerado um estado mais profundo e apurado da emancipação. Isso está na questão 439 do Livro dos Espíritos. E a outra modalidade de emancipação da alma, que é o êxtase, é, segundo o Espiritismo, um sonambulismo mais apurado, porquanto a alma do estático é ainda mais independente do que a alma do sonâmbulo. Se no sonho e no sonambulismo o espírito anda em giro pelos mundos que nos rodeiam, no êxtase pode penetrar em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que lhe seja, porém, lícito ultrapassar certos limites. E nós vamos voltar a isso. Aliás, se o espírito em êxtase os transpusesse, partir-se-iam os laços que o prendem ao corpo material. Pondo-se em contato, então, com lugares e entidades tão elevados, é fácil entender que um resplendente e incomum fulgor chega a cercar o estático, produzindo-lhe um indefinível bem-estar que lhe permite gozar antecipadamente a beatitude celeste que somente em estados semelhantes pode vislumbrar. Então, o sonambulismo, a dupla vista e o êxtase, eles constituem gradações da faculdade de desdobramento da alma ou espírito, que possibilitam, com auxílio do perispírito, o intercâmbio entre os planos físico e espiritual, duas faces de uma só existência. O que acontece? Nós estamos aqui encarnados, nós somos espíritos que estamos em um corpo físico, né? E o que acontece? Nós somos ligados a esse corpo físico através do perispírito, que é um corpo intermediário que fica entre o espírito propriamente dito e o corpo físico. E então, através, né, do perispírito, nós vamos poder emancipar do corpo físico, né, o espírito, levando junto o perispírito, emancipa do corpo físico. Esse treinamento nós fazemos quando dormimos todas as noites. Nós vamos começando a fazer o quê? Um ensaio para desencarnarmos. Então, nesse ensaio, nós vamos muitas vezes ficando no mesmo quarto, em onde dormimos, ou ficamos na casa, mas no êxtase, essa emancipação, ela vai num grau máximo, né? Sem, todavia, ela poder ultrapassar certos limites, que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Então, se o estático ele ficar nesse mundo que ele se encontra, ele vai romper esses laços que o levam, que o prendem ao corpo físico. E isso vai ser considerado o quê? Um suicídio, né? Então, nós vamos voltar daqui a pouco falando sobre esse assunto. Mas, continuando aqui, conforme a evolução do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, ele pode vislumbrar faixas espirituais superiores, em que lhe é dado aurir de uma paz e de um bem-estar inexprimíveis. Por isso, muitas vezes, o estático tem vontade de não retornar ao corpo físico para permanecer nesses mundos. E aí, na questão 442, Kardec pergunta se deixasse o estático entregue a si mesmo, sua alma, ele poderia abandonar definitivamente o corpo? E os espíritos respondem, perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe, sobretudo, compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o prende ao planeta terreno, porque ele estaria se suicidando. Então, ele não poderia ficar nesses mundos mais elevados, esses mundos superiores, né? Porque ele perderia a vibração, a sintonia com esses mundos, tá? Por causa do suicídio. Então, aí já não poderia ficar. Então, é necessário que ele retorne para que continue a sua vida aqui, como encarnado. Kardec traz um exemplo de êxtase que sucedeu com o famoso compositor italiano de música religiosa, Pergolesi, cujo fato foi relatado pelo senhor Ernest Lenordet, né, em que fala que, numa sexta-feira santa, Pergolesi acompanhou a multidão e, aproximando-se do templo,
parecia-lhe que uma calma, há muito desconhecida para ele, se fazia em sua alma. E quando transpôs o portal, sentiu-se como que envolto por uma nuvem ao mesmo tempo espessa e luminosa. Logo, nada mais viu. Ouviu como um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente dele se aproximavam. Mas, enquanto sua alma, arrebatada no êxtase, bebia a longos sorvos as harmonias simples e celestes desse concerto angélico, sua mão, como que movida por força misteriosa, agitava-se no espaço e parecia traçar, malgrado seu, notas que traduziam os sons que o ouvido escutava. Pouco a pouco, as vozes se afastaram, a visão desapareceu, a nuvem se desvaneceu e Pergolese viu, ao abrir os olhos, escrito por sua mão no mármore do templo, esse canto de sublime simplicidade que o devia imortalizar. O Stabat Mater, que desde esse dia todo mundo cristão repete e admira. O artista ergueu-se, saiu do templo, calmo, feliz e não mais inquieto e agitado. Mas nesse dia, uma nova inspiração se apoderou dessa alma de artista. Então, aqui um exemplo, né, desse momento em que o companheiro, num transe, né, de estático, ele consegue vislumbrar um coral de vozes com músicas cantando e ele traz para nós, né, para o plano físico, essa música, né, ouvida no planos superiores, né? Então, nesse momento, ele está sendo aqui um intermediário dos espíritos superiores, trazendo uma música nobre, né, de um grande valor, né, religioso. E aí, é, ele consegue, né? Porque o estático, ele consegue, nesse transe, ele consegue chegar a mundos superiores, estar com esses espíritos desses mundos superiores. Foi o que aconteceu com esse artista. Esse aspecto sublime do fenômeno, porém, não isenta o estático de sabores da perturbação por influência de entidades inferiores, se deixar levar pela invigilância. Essa é uma das razões pelas quais se deve julgar com muito critério revelações espirituais que tenham por meio do estático ou de qualquer outro médium. Então, como o estático supõe ver coisas, está na questão 443, que Kardec pergunta, né? Como o estático supõe ver coisas que, evidentemente, são produto de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram, não será justo concluir-se que nem tudo que ele vê é real? E aí os espíritos colocam assim: o que o estático vê é real para ele. Mas como seu espírito se conserva sempre sob a influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então pelos vossos preconceitos e ideias, a fim de ser mais bem compreendido. Neste sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Então, o estático ele pode ter o contato, vislumbrar situações em que, quando ele vai fazer a interpretação, ele muitas vezes vai interpretar com as suas ideias, com os seus preconceitos, né, com as suas noções. E aí pode ser que, nesse sentido, ele acabe errando aquilo que está sendo repassado para ele. Né? E na questão 444, que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático ele está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, porque então se deixa levar pela corrente das suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Então, a transmissão, né, de revelações feitas pelos estáticos, ela pode ser também não muito bem acertada. Né? Então, a gente ter esse cuidado de prestar atenção na mensagem para que a gente não se deixe levar
pela euforia da transmissão, pela vontade de querer fazer aquilo, né? E, de repente, a gente interpretar de uma forma errada. Enfim, o sonambulismo, a dupla vista, o êxtase, eles são fenômenos que, né, que têm o mesmo princípio, que eles repousam sobre a mesma causa, que é a faculdade de desdobramento do espírito, que se produz graças às propriedades e às irradiações do fluido perispirítico. Então, como nós vimos pela descrição desse exemplo, a natureza espiritual do ser humano é ainda pouco estudada e, consequentemente, bastante desconhecida. Então, até hoje, nós estamos aqui, espíritas renomados, cientistas, estamos pesquisando, né, na área psicológica e tem encontrado, assim, no exame desses fatos, a prova irrefutável da existência e da independência da alma, derrubando, então, os mitos e superstições e levantando o véu das leis naturais que encobrem fatos até então tidos por milagrosos ou sobrenaturais. Esse exemplo foi citado na revista Reformador, né, em dezembro de 2008. E aí a gente vem falar um pouquinho, né, sobre o êxtase de Paulo de Tarso, que está narrado na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 a 4. Né? Só para a gente poder entender, então, o que é o êxtase, é isso, é um desdobramento da alma, em que o espírito se desprende do corpo físico com lucidez, e um desprendimento ainda mais profundo, é um grau, né, de desdobramento, se assim a gente pode falar, um grau desse desdobramento de uma forma mais profunda, né, com mais liberdade de atuação desse espírito. Por isso que muitas vezes o espírito pode ir a outros mundos, ter contatos com o plano espiritual. Isso acontece também nos sonhos, né? Muitos sonhos nossos são contatos com o mundo espiritual. Nós dormimos e emancipamos do corpo físico, não havendo rompimento definitivo dos laços, mas nós semi-emancipamos do corpo físico. E o que acontece? Nós conseguimos ter contato com o mundo espiritual, conversar e, assim, receber, inclusive, o aconselhamentos e informações. No estático, acontece isso de uma forma muito mais, digamos, mais forte, né? mais potente. Né? Então, ele entra, o corpo físico fica ali afastado, o espírito se afasta mais do corpo físico e consegue, então, penetrar no mundo espiritual, como espíritos que todos nós somos, e consegue manter contato, vislumbrar esses mundos espirituais, muitas vezes mundos até superiores, de acordo até com a categoria do espírito que está fazendo esse êxtase, né? E aí ele consegue ver que são mundos mais felizes, lugares muito melhores do que o plano terreno em que nós nos encontramos, muitas vezes. E aí o estático ele tem até vontade de ficar, mas não vai poder ficar, porque ele ainda tem aí a sua vida material a ser vivida. Né? E aí, vamos ao êxtase de Paulo de Tarso, narrado na segunda epístola aos Coríntios, em que ele fala, né, que nessa segunda carta, o Paulo de Tarso ele apresenta interessante informação, né, que vai ter aí alguns detalhes para a gente poder conversar a respeito. Então, ele coloca assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. Isso está no 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 2 a 4. E a doutrina espírita, então, ela vai falar nesses fenômenos, né, tidos como extraordinários, ela apresenta um corpo coerente de explicações, embasadas pelos procedimentos experimentais realizados por Allan Kardec e alguns espíritas da primeira hora.
Então, sem desconsiderarmos as diferenças de entendimento de que é ciência entre as concepções mais recentes e as do século XIX, destacamos que, para o codificador, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite, de suas causas e consequências morais, constitui toda uma ciência e toda uma filosofia, reclamando estudo sério, perseverante e aprofundado, como Kardec coloca para nós, né? Para que nós possamos entender a doutrina espírita, nós precisamos estudá-la, não basta só ler, né? E ainda, segundo ele, o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma porção de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu uma infinidade de fábulas, em que os fatos são exagerados pela imaginação. E, assim, os livros bíblicos, mesmo que escritos em períodos diversos, com objetivos e gêneros literários variados, eles reúnem muitos desses registros, tidos por milagres entre os religiosos, por criações do imaginário popular entre alguns estudiosos e por uma gama de outros entendimentos entre esses dois polos. Então, ali que a gente, muitas vezes, a gente vai encontrar nesses livros bíblicos, né, na Bíblia, nos livros que estão incluídos na Bíblia, nós vamos encontrar muitas narrativas de fenômenos medianímicos e também de fenômenos anímicos. Ainda que o Espiritismo não negue as possibilidades do equívoco nas interpretações dos fenômenos pelas suas testemunhas, ou mesmo na redação dos textos bíblicos, ela oferece também uma interpretação que os retira da condição de sobrenaturais, né? Nada é sobrenatural, tudo está dentro das leis divinas, pois os compreende como inseridos nas leis da natureza, leis criadas por Deus. Então, afinal, para o codificador, que é Allan Kardec, codificador da nossa doutrina, no Espiritismo está completa a chave que nos permite compreender o seu verdadeiro sentido. A análise espírita dessa experiência estática registrada por Paulo de Tarso, né, e também pelo Espírito Emmanuel, em Paulo e Estevão, é um exemplo de aplicação da proposta, né, de Kardec de compreensão de um fenômeno tido por ininteligível ou extraordinário, como plenamente natural. Então, para Allan Kardec, fenômenos como o sonambulismo, o êxtase, são efeitos ou modalidades diversas de uma mesma causa, a faculdade da emancipação da alma, como nós já falamos, que varia em qualidade e intensidade entre os indivíduos, encontrando-se neles a explicação de uma porção de fatos que os preconceitos fizeram ser vistos como sobrenaturais. Conforme a visão espírita, durante o sono do corpo, o espírito sempre ativo aproveita-se do afrouxamento dos laços que o prendem ao veículo físico e visita o plano espiritual, podendo entrar em contato com outros espíritos, desencarnados ou encarnados. Naturalmente, pode ter experiências diversas nessa situação, as quais poderão ou não fazer parte de sua memória no estado de vigília. Muitas vezes, né, são sonhos que nós não conseguimos entendê-los muito bem e não conseguimos recordá-los. O sonho é a recordação dessas percepções, eventualmente somadas à lembrança da perturbação decorrente da partida do corpo físico e do regresso a ele, bem como as preocupações cotidianas. Então, o sonho, né, a gente engloba muitas coisas, mas nós podemos ter realmente encontros com o plano espiritual e nesses encontros a gente ser acalentado, né, ter aconselhamentos, enfim, ajudas mesmo. O sonambulismo é um estado de emancipação ainda maior, que proporciona ao espírito vivências mais ricas. No êxtase, porém, o espírito fica ainda mais independente do corpo físico e pode penetrar regiões mais elevadas do plano espiritual, onde entra em contato com espíritos mais evoluídos e se expõe a sensações de bem-estar e harmonia desconhecidos no plano terrestre. Em O Livro dos Médios, é listada a categoria dos médios estáticos, definidos como os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Contudo, como no sonambulismo, as informações que os estáticos revelam, muitas vezes, são uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas ou mesmo ridículas, o que se deve à exaltação que podem demonstrar durante o fenômeno, a influência negativa de outros espíritos e a outras questões, né? Então, a afirmação de Paulo, que é alvo, né, da nossa análise aqui,
no momento, porque eu estudo sobre o êxtase, então não é necessariamente absurda ou fantástica. Para um judeu, né, que nós temos que entender que é um judeu do século I depois de Cristo, pois nessa experiência tem paralelos em textos do misticismo do Apocalipse, né, judaico. No texto judaico-cristão, a essência do misticismo é o contato imediato com Deus e com suas manifestações. O que, do ponto de vista espírita, pode incluir fenômenos anímicos e mediúnicos. O misticismo judaico é rico em experiências de visões fora do corpo, como as descritas acima, mas nos textos apocalípticos é que vamos encontrar descrições de ascensão aos céus feitas por João, né? Está lá no livro do Apocalipse, em que vai para vários céus, né? Que mais se aproximam da compreensão espírita de êxtase. Naturalmente, nos textos neotestamentários, não podemos deduzir com clareza qual foi o entendimento de Paulo sobre o ocorrido. Ele mesmo informa não saber se o arrebatamento ocorrera no corpo ou fora do corpo. Então, segundo alguns pesquisadores, sua inabilidade em descrever o fenômeno é evidência firme de uma ascensão mística e mostra que a viagem não foi interiorizada como uma jornada para dentro do eu. Esse entendimento se aproxima do espírita, para o qual é natural, então, essa possibilidade do espírito se emancipar, né, temporariamente do corpo físico, com liberdade para movimentação e encontros no plano espiritual. Para outros, porém, a dúvida de Paulo não se deve a qualquer inabilidade, mas justamente à característica do transe, em que a noção de tempo e espaço se perde, o que também tem respaldo no Espiritismo. Apocalipse canônico de João, escrito após a desencarnação de Paulo, atesta esse fenômeno, né? Em geral, as ascensões ocorrem durante o sono, quando o estático é acompanhado por um anjo e obtém revelações divinas através de diálogos. Em entendimento próximo ao espírita, o corpo físico ele permanece dormindo, enquanto uma espécie de corpo espiritual registra a experiência extracorpórea, que é o perispírito. Interessante anotar na própria carta a segunda epístola aos Coríntios, que na 10 e 11, que a narração do ocorrido, 14 anos depois, acontece justamente em período de novas críticas feitas a ele, agora por parte da própria comunidade de Corinto, o que é coerente com as informações de Emmanuel. Então, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai narrar que, durante um período de muitas críticas, de questionamentos íntimos que Paulo faz, né? Essa revelação dessa experiência consoladora serviria, então, como um atestado de competência para o apostolado. É possível, né, que Paulo tenha sido tomado em um período de prece e orações no espírito, meditação em textos bíblicos ou até em situações de sofrimento extremo. E para Emmanuel, ele coloca que a primeira e a segunda hipóteses se aplicam. Segundo ele, o fenômeno que destacamos se deu após difíceis reflexões de Paulo sobre as perseguições sofridas, sem outros recursos que o auxiliassem, né? Ele confiou ao mestre, e a gente tira esse trecho do livro, confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente de chorar, figurando-se-lhe que uma força superior e invisível lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Após entrar em prece, Paulo passou a experimentar sensações de paz e alívio. Teve a impressão de ser transportado, levado involuntariamente a outra região. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentiu que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes, como feitas de névoa colorida, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos,
soavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas e alaúdes divinos. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo entendimento. No fim de sua descrição, Paulo diz ter ouvido palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. Porém, qual seria o motivo disso? Segundo Emmanuel, desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto os portentos, as maravilhas espirituais que se patenteavam a seus olhos excediam todo o entendimento. Então, ele não tinha palavras humanas para poder dizer o que ele estava vendo, assistindo naquele mundo, que era um mundo de paz, de tranquilidade, de harmonia, que nós caracterizamos assim como sendo um mundo superior. E assim, esse é um dos exemplos de tantos estáticos que vivenciaram essa experiência, esse fenômeno de emancipação da alma, né? E só para a gente poder, né, entender que somos espíritos imortais, que estamos aqui no mundo encarnado, no mundo material, mas que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E para lá nós retornaremos, é o que está fadado a nos acontecer, é retornarmos como um ciclo de vida que após o desencarne nós vamos deixar o corpo, o mundo espiritual, o mundo material e adentramos ao mundo espiritual, onde é a nossa pátria. E aí, esses fenômenos de emancipação são os nossos treinamentos e é uma mostra para que nós possamos ir nos acostumando a entendermos que somos espíritos imortais, né? Que estamos aqui no corpo físico, mas que essa matéria não é a principal, não é o mundo principal para nós, não é o mundo da causa, aqui é o mundo dos efeitos. Então, que nós possamos entender que são fenômenos anímicos de emancipação da alma e que o êxtase é um desses fenômenos e que, portanto, pode acontecer, é um fenômeno raro, mas que pode vir a acontecer. Então, muita paz a todos, muito obrigada pelo esse momento em que estivemos juntos, estudando, conhecendo um pouquinho mais da nossa doutrina espírita e de um dos fenômenos anímicos de emancipação da alma. Então, que Jesus possa abençoar todos nós e vamos então para a nossa prece de encerramento. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em seu nome, em mais um momento de estudo. Obrigada por esses momentos, obrigada por nos permitir estar aqui, nos permitir estar no corpo encarnado ainda, para que possamos evoluir como espíritos imortais que somos. E assim, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nos dá, por todos os momentos, por cada instante de aprendizado, de crescimento, e que possamos aprender as lições que a vida nos oferece para o nosso crescimento. Muito obrigada por tudo, que o Senhor possa permanecer conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada para o GEAF, que é essa casa, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que é essa casa que nos acolhe, né, com tanto amor e carinho. Muito obrigada pelo convite e que possamos ficar sempre com Jesus. Até uma próxima vez.